Bíblia comigo? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 5, e ele começa assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra da justificação, ela redunda em benefícios cujo objetivo é sempre o mesmo: salvar o pecador. A justificação pela fé, a base da carta aos Romanos, é justamente isso: anunciar a salvação ao pecador. Por quê? É através da justificação que eu e você, pecadores, obtemos a graça que nos traz segurança. Por causa disso, Paulo nos ensina a enxergarmos até mesmo a tribulação como uma oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual. O que diz aqui nos versos 3 e 4? Romanos 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Coisa linda, não é verdade? A justificação nos mostra que até mesmo a luta, a adversidade vai trabalhar ao nosso favor. E aqui tem uma sequência interessante. Tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. Aqui a palavra perseverança, ela nos indica que a vida cristã não se trata de uma fase apenas, mas de um processo constante. Um processo constante de esforço que não pode paralisar. Então, a luta que foi vencida ontem, aleluia, glória a Deus. Hoje, nós temos mais situações para vencer. Eu vejo pessoas que elas se cansam na caminhada porque elas acabam olhando e dizendo: ah, mas eu já lutei tanto, eu já fiz tanto, eu já realizei tanto. Querido, enquanto estivermos na terra, esse processo não vai terminar. É um processo constante que nos leva a uma experiência pessoal mais profunda com Deus, que nos leva a uma intimidade que vai resultar em uma esperança que não confunde. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar trabalhando no teu coração. Então alegra o teu coração e saiba que enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos ter aflições, mas não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor venceu o mundo. Deus já garantiu a tua vitória nessa terça-feira. E também na quarta, na quinta, na sexta. O que Ele quer apenas é que você tome posse dessa justificação, é que você avance em direção à tua promessa, e que você não fique aí prostrado, abatido ou desanimado, que você não se deixe levar por uma palavra que foi dita na tentativa de te desestimular. Talvez uma pessoa querida falou com você algo que te abateu. E eu vou dizer para você, essa pessoa tão querida, talvez tenha sido usado pelo inimigo para trazer essa palavra. Porque isso acontece. Nós precisamos estar atentos. E talvez essa palavra, ela encontrou um espaço no teu coração, um espaço na tua mente,
E agora ela está trabalhando mais forte do que a palavra da justificação, do que a palavra do amor de Deus. E você está aí olhando as circunstâncias, olhando a luta, olhando a dificuldade, e está pensando, é verdade, aquela pessoa tem razão. O amor de Deus já foi derramado no teu coração. O amor de Deus já foi derramado no teu coração através do Espírito Santo de Deus. Não o amor que o mundo julga ter, mas sim o maior dos dons. Aquele que foi confirmado e provado, porque Cristo morreu e você e eu éramos pecadores. Ele amou um mundo pecador. É o inocente morrendo pelo culpado. É o amor de Deus sendo manifestado no seu sentido completo, no seu sentido perfeito. Por isso, nós somos justificados pelo sangue. Somos salvos da ira. Somos salvos pela sua vida. Somos reconciliados com Deus, aleluia, receba essa certeza, essa é a maior palavra que nós podemos ter. Eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho problema, eu estou orando por pessoas que estão enfermas, a criança está desaparecida, eu estou orando por pessoas desempregadas, apresentando diante deles, diante do Senhor, seus currículos, suas carteiras. Eu estou orando para que portas se abram, mas o amor de Deus já foi derramado no meu coração. O amor de Deus me garante a vida eterna, o amor de Deus me reconciliou com o Senhor. O pecado por um tempo me separou, o pecado por um tempo me afastou, mas essa separação causada pelo pecado, ela foi rompida pelo sacrifício. E eu e você fomos unidos novamente ao Senhor. As vestes de justiça estão sobre o pecador arrependido. E quando Deus olha, Deus não vê mais o pecador, mas Deus vê quem? O redimido, por causa do amor dele. Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando numa perfeita união nessa obra de salvação, confirmando esse amor incomparável. Adão, ele representa o fracasso humano. Adão representa a derrota para o pecado. Derrota que nos trouxe a morte. A inevitável consequência, por quê? O que Paulo fala aqui no versículo 12? Olha aqui no verso 12. Assim, também a morte veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E como uma doença contagiosa, e a gente entende bem disso, nesses tempos tão difíceis, tão desafiadores que temos vivido, como uma doença contagiosa, o pecado foi transmitido de geração em geração. Até que viesse a vacina definitiva, não uma vacina em 2 doses, não uma vacina duvidosa, não uma vacina que tem características que essa é desse jeito, aquela é daquele jeito, ou aquela daquele outro, não, mas uma única vacina chamada Jesus Cristo, que venceria o pecado, que pagaria o preço. Como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O reino da morte, que eu e você havíamos herdado por Adão, o vírus que havia nos contaminado, o vírus do pecado, foi vencido pela vacina da vida, o reino da vida, por meio de um só, uma única dose, Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em Romanos 5, versículo 17.
Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, esse era Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Eu me lembro da irmã Darcy, lá de São Cristóvão. A irmã Darcy, ela não te dava bom dia, ela perguntava, meu irmão, tá reinando em vida? Porque esse é o chamado de Deus para nós. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Pela desobediência de um veio o pecado. Pecado que nos condenou à morte, que nos contaminou, mas pela obediência de Cristo, a graça e a justiça nos conduziram à vida eterna. E após milênios de pecado, a graça de Jesus continua à disposição do homem. E a longanimidade de Deus, a disposição de Deus, ela se estende, porque o que Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9? Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas essa graça, preste atenção, querido, essa graça ilimitada, ela é interrompida pela dureza do coração humano. E diante da iminência do fim, da oportunidade de aceitá-la, a atenção do Pai está voltada para quem? Para os pecadores. Porque no versículo 20 fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você conhece alguém que viveu uma vida terrível de pecado e hoje serve a Deus com fervor? De verdade. Não de maneira religiosa, não, querido, porque tem muita gente assim. Mascarando o pecado através de uma religiosidade. Mas eu conheço gente que foi muito usada pelo capeta, pelo Satanás de rabo, mas hoje serve a Deus com integridade, com dignidade. Sabe o que é isso? É Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente que era uma presa de Satanás, hoje é uma testemunha fervorosa de Cristo. A última obra, e por isso eu falo para você, o fim está próximo, Jesus está voltando. Essa última obra, ela aponta para esse chamado de Deus para o pecador. O Senhor está se preparando para voltar e está derramando do seu amor sobre a humanidade para trazer salvação. Eu quero encerrar aqui o nosso devocional hoje com uma pergunta. Qual tem sido a tua resposta a esse sublime amor? Decida hoje se firmar na esperança da fé e avançar com perseverança, porque, olha aqui, ó, o verso 21, e eu quero ler para você e encerrar. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo, nosso Senhor. Decida hoje segurar firme na esperança. Decida hoje se agarrar a Cristo. E compartilhe essa esperança. Para aquele que está abatido, desanimado.